Bom dia, pessoal! Hoje estamos num formato bem diferente, essa aula vai ser 100% online, mas tenho certeza que vai valer muito a pena. E hoje vamos falar sobre rastreamento de câncer de colo uterino, Na verdade, sobre as atualizações. Então, fiquei muito feliz porque essa ideia foi de vocês. Então, era um tema que não estava previsto aí pelo plano de ensino da disciplina para esse momento de agora. Mas muitos começaram a me perguntar sobre as atualizações. Então, saíram várias notícias recentemente, sobre o novo teste que vai ser implementado no SUS. Será que de fato é um novo teste ou é novo para o SUS? Então, é isso que a gente vai abordar um pouquinho agora. Então, o que isso muda pra gente? O que vai mudar? Como que isso vai impactar a nossa prática? E eu quis trazer logo, até pra gente aproveitar, esse momento do Outubro Rosa. Então, agora o Outubro Rosa tá abordando tanto a prevenção, o autocuidado para o câncer de mama, quanto para o câncer de colo uterino. Então, tá tendo muita informação e muita desinformação. Então, até vocês como futuros enfermeiros, que tá perto já, é importante vocês estarem juntos nessa campanha, e conscientizar familiares, população em geral. Então, eu quis trazer isso logo. Não sei se vocês tiveram dúvidas, se viram essas atualizações, mas eu sempre falo com vocês, sejam críticos. Então, vocês viram alguma notícia como essa? O que será que mudou? Será que a gente não faz mais o preventivo? Como é que vai mudar a minha prática nisso? Então, até atrelando a disciplina de estágio, O estágio vai ser o último momento agora da graduação que vocês podem revisar, errar, aprender, ter mais confiança antes do campo prático. Então, esse tema foi uma demanda totalmente de vocês. Se tiverem outras ideias, outros temas que vocês queiram ver agora na disciplina de estágio, a disciplina é para vocês. Então, não tem um plano de ensino fixo, porque o importante é isso, vocês trazerem as demandas do campo prático de vocês. Então, vamos começar. Primeiro, por que, e como rastrear o câncer de colo uterino? Pensando na parte epidemiológica, o câncer de colo uterino, ele é prevenível e curável, mas ele é curável quando detectado precocemente. Então, esses rastreios, a gente reforça muito nessas profilaxias, prevenção primária, secundária, é justamente para quê? Para detectar precocemente e aí sim tenha uma cura, tenha um tratamento eficaz. Daqui a pouquinho eu vou abordar um pouco mais sobre os tipos, de HPV, mas temos centenas, tem mais de 200 tipos aí. Mas os mais críticos, pensando em uma infecção persistente do HPV, que gera um alto risco, seria especificamente o tipo 16 ou 18. E aí a gente pensa nesse rastreio justamente para quê? Para identificar precocemente possíveis lesões precursoras aí de um câncer, principalmente desses tipos, seria de alto risco, e organizar essa confirmação de tratamento para esses casos. Temos um público-alvo específico. Então, o público-alvo seriam o quê? Pessoas com colo uterino. Então, não é apenas mulheres. Até na disciplina de saúde adolescente comentei isso. E se chegar um homem trans? Se esse homem trans tem colo uterino, deve realizar também esse rastreio. Então, essa nova atualização traz muito essa questão identitária. Então, esse rastreio é para mulher cis, é para homem trans, é para pessoas intersexos, não binárias, todas as pessoas que têm o colo uterino. E a nossa conduta, o nosso olhar é diferenciado. Então, até dando um spoiler já, algo que está preconizado seria a autocoleta. Então, a autocoleta é tanto para pessoas, em uma área geográfica, às vezes tem poucos profissionais de saúde, pessoas na populações ribeirinhas, tem difícil acesso, quanto para pessoas mais vulneráveis ou que não se permitem, realizar essa coleta. Mas aí, mesmo sendo uma autocoleta, o ideal é que seja uma autocoleta guiada por um profissional de saúde. E isso é a primeira coleta. Mas em alguns casos, caso não tenha uma boa amostra, esse teste seria refeito por um profissional. E aí o modelo assistencial, Pensando em hoje, a gente está numa fase de transição. Então está saindo dessa citologia como teste primário, que seria aquele da lâmina tradicional, para esse DNA HPV, como o primeiro método de triagem confirmatório. E aí as dúvidas, que vocês me mandaram. Alguns alunos me mandaram até pelo Instagram, algumas notícias. Professora, não tem mais o preventivo, não tem mais o corpo citológico, o Papa Nicolau. Tudo que a gente aprendeu em saúde da mulher não existe mais. Como que é feito esse rastreio agora? Porque saíram várias notícias, mas de fato não explicou qual é a diferença. Então,
não existe ainda, vai existir o preventivo. A grande questão é a forma de análise. Então, a coleta do material em si, que é feita, não mudou quase nada. Não vou falar que não mudou nada porque mudou. A forma preconizada não é mais naquela lâmina. Agora, o preventivo, o rastreio, isso continua igual. Depois eu vou abordar um pouquinho mais sobre essa parte do laboratório. Mas sim, o preventivo ainda existe. A gente ainda continua realizando esse rastreio. Então, vai colocar lá o espátula, vai coletar aquele material. O que mudou, sobretudo, é a parte laboratorial. Então, antes, a gente precisava de uma lesão. Precisava de uma lesão para coletar aquelas células. Então, como que era feito esse rastreio? Teria que já ter alguma alteração celular para esse vírus. E aí, a gente realizava a coleta, né, pela espátula, iria realizar uma citologia. Agora não, agora a gente vai analisar o que? O DNA. Então, antes mesmo de ter alguma alteração celular, o método laboratorial consegue identificar a presença desse vírus. E aí vai identificar se é o HPV 16, 18, que tem esse maior grau de ser precursor do câncer. Então, respondendo, né, vai existir o preventivo, mudou mais a análise laboratorial. Então, a parte citológica em si não é a primeira etapa. Isso aqui talvez seja um pouquinho novo para vocês, não sei, mas eu sempre reforço que vocês não têm que decorar nada. Eu sempre estimulo ao máximo que vocês entendam todo o processo. Então, eu quero revisar um pouquinho sobre anatomia. Então, anatomia e histologia. Até para a gente entender por que o colo uterino é o local prevalente para a infecção pelo HPV. Por que aquela área em específica? Então, pensando aqui na anatomia, de fato, do útero. Nós temos uma área da ectocervix e da endocervix. Pensando na própria nomenclatura, ecto é externo, lá de fora, endo interno. Então, na parte de fora, na ectocervix, nós temos um epitélio escamoso. E na endocervix, um epitélio colunar. Escamoso lembra de escamas. Então, nesse desenho aqui, seria essa área aqui, que tem várias células diferentes. E a colunar, coluna. Então, tem apenas essa única camada. E a junção entre essas duas áreas, né? Então, a junção entre a área interna, a endocervix e a ectocervix, a gente fala que seria essa junção escamo-colunar. Então, é uma junção entre o epitélio escamoso e o epitélio colunar. Aí tem esse nome de junção escamo-colunar. Tá, professora, por que isso é importante? Porque essa junção, ela é nessa área, uma área próxima a ela, que é onde o vírus vai se alojar. Mas vamos por etapas, né? Então, nós temos a ectocervix, a endocervix. A união entre essas duas áreas, né? A divisão entre elas, esse limite, nós chamamos de junção escamo-colunar. E junto a isso vai ter o quê? Uma zona de transformação. Uma zona de transformação que tem uma alteração muito grande pela parte hormonal. Então, pensando aí na mulher, na puberdade, na gravidez, na menopausa, no período fértil, vão ter níveis hormonais diferentes. Então, vão ter situações, vão ter tecidos diferentes. E de acordo com isso também, modifica essas zonas, modifica essas áreas, modificam essas células e poderia modificar a área de maior risco, né, pelo HPV. E aí, essa última linha que eu coloquei aqui no slide, né? E onde ocorrem as lesões? Cerca de 90% das lesões precursoras ocorrem nessa zona de transformação, que eu vou abordar, né, acho que nos próximos slides, o que seria essa zona de transformação. Mas é por isso que é importante, na coleta do material, ter uma coleta da ectocervix, que é essa parte mais externa, e da endocervix. Então, pensando aqui, eu tô alguns materiais, né? Umas espátulas. Não consegui improvisar aqui um colo uterino, então uma rosquinha Mabel. Então, essa área aqui externa seria o quê? A ectocervix. Então, na coleta, nós precisamos o quê? Coletar material dessa região, mais externas, e da endocervix. E a união, né, entre esses dois tecidos seria essa junção escamo-colunar. Então, a área que vai diferenciar a endocervix e a ectocervix seria essa junção, essa JEC.
Aqui eu trago uma imagem para vocês, ó. Tanto um corte histológico, quanto uma fotografia, né, mesmo pela uma colposcopia. Então aqui, ó, essa setinha verde, percebam que a camada mais externa aqui são vários tecidos, são várias células. Então seriam essas células epiteliais escamosas. Então a setinha verde aqui são essas células escamosas. A colunar aqui da endocérvix é apenas uma camada de células. Então é essa setinha preta aqui. Vocês conseguem ver o meu cursor. E a união entre elas é uma união mais abrupta, que seria essa seta azul. Então aqui pelo corte histológico a gente consegue ver a parte da ectocérvice, a JEC, que seria essa junção, e a endocérvice. Pensando na forma mais visual, de forma puramente clínica, pelos nossos olhos, é mais difícil. Agora, com uma colposcopia, a gente pode utilizar soluções, tanto uma solução salina, quanto o ácido acético, que aí ia corar mais esse tecido. Nesse desenho aqui, ele foi retirado de um atlas, ele está até circulado já. Então, essa demarcação azul aqui seria o quê? Essa JEC. Então, vai ser o quê? Essa união entre a endocérvice, que está lá no interior do colo uterino, e a ectocérvice. Ó. É uma parte mais vermelhinha, mais vascularizada. E pensando também, né, nos formatos do colo uterino, isso modifica tanto a nível hormonal quanto a nível de parto. Então, multíparas vão ter uma alteração aí no colo uterino. E agora vamos entrar em outros termos, né? Então, esse colo... Cadê? Vou voltar aqui o slide. Nesse colo, a gente consegue ver apenas o quê? A ectocérvice. A endocérvice está lá no interior. E essa área mais vermelhinha, mais vascularizada, seria essa zona de transformação. Mas tem um processo que a gente fala que é ectopia. Aí pensa, ecto, fora. Então, a ectopia, ela seria o quê? Ela seria quando o epitélio colunar, que é aquele epitélio que tem apenas uma camada, que é prevalente aonde? Na endocérvice, na parte interna, ele migra e exterioriza. Então, aquele tecido que era para estar na endocérvice vai para a ectocérvice. Esse processo é um processo fisiológico. Então, nesse momento, eu não estou falando de nenhuma patologia. Todas as alterações que a gente vai conversar agora são processos fisiológicos. São questões normais, questões esperadas, questões comuns. Tá, professora, mas esse tecido da endocérvice deveria ficar na parte interna. Então, por que está na parte externa? O que acontece isso? São alterações hormonais. Então, acontece principalmente no período da gestação e da puberdade. Junto com esse vídeo, eu vou colocar um atlas para vocês, que até a maioria das fotos eu tirei desse atlas, mas tem muito mais. Então, essa aula, que na verdade deveria ser um curso, porque se for abordar cada faixa etária, cada etapa da consulta ginecológica, isso seria algo bem extenso. Mas a coleta, né, e a própria colposcopia de uma gestante é muito diferente. Então, o colo uterino dela está muito alterado por questões hormonais, mas é algo fisiológico, é algo normal, mas por alterações hormonais pode ter algumas pequenas alterações. E qual é o principal hormônio que vai afetar isso? O estrogênio. Então, devido ao aumento do nível de estrogênio, acaba acontecendo o quê? Um deslocamento daquela JEC. Que a JEC é o quê? Aquela junção escamo-colunar. Então, é aquela união da endocérvice com a ectocérvice. Então, ela vai exteriorizar. Por quê? Porque a endocérvice, esse epitélio colunar, está indo para a parte externa, está indo para a ectocérvice. Qual é a grande questão? Até pelas imagens de início, o que dá para perceber? Que a parte da JEC, a endocérvice, ela é o que? É mais vascularizada, ela é mais vermelha. E ela é muito mais sensível, é muito mais friável. Então, quando acontece esse processo, né, essa ectopia, pode acontecer o quê? Um aumento de secreção, um sangramento pós-relação sexual, é um tecido mais friável, vai ter uma região mais úmida e é mais fragilizado. Então, essa seria a característica aí da visão, né, do colo uterino com uma ectopia. Lembrando que isso é algo fisiológico, Esses colos aqui, essas imagens, eles estão com solução. Então, apenas de forma clínica, né, colocando
colocando o espéculo sem nenhum tipo de solução, não fica tão claro. A gente consegue visualizar essa alteração, mas quando eu coloco alguma solução salina ou um ácido acético, a gente consegue visualizar bem essas características desses tecidos. Então, frisando, né? A ectopia seria essa presença desse tecido colunar na ectocervice. É algo fisiológico, é algo normal, e é quando a JEC, né, que seria essa zona de formação, migra para a parte mais periférica. E junto a isso, né, por esse aumento, né, do nível de estrogênio, acontece essa ectopia, mas além disso vai acontecer o quê? Um aumento da liberação de glicogênio. E o glicogênio, né, em contato com os lactobacilos, né, que é presente ali na flora vaginal, vai acontecer o quê? A formação do ácido lático. Então, o pH vaginal é um pH ácido. O tempo todo, em várias aulas, eu sempre comento sobre o pH da pele, pH dos tecidos. Então, o pH vaginal é um pH ácido. Por que esse pH é ácido? Porque pelo aumento do nível de estrogênio local e os lactobacilos, que é algo fisiológico, algo importante, algo presente naquela região, vai ter uma reação que vai liberar esse ácido lático. Isso é algo bom. Ah, professora, por que mulheres na menopausa, por que gestantes têm muita infecção urinária? Por alterações do estrogênio. Então, vai ter uma alteração ali no pH, aquela microbiota vai estar afetada e vai ter muito mais suscetível. Por que eu não posso usar qualquer sabonete íntimo? Porque vai alterar o pH e vai ter várias alterações, inclusive alterações no colo uterino. Então, mulheres que têm muito corrimento exacerbado de repetição, que tem irritação, que tem sangramento ou desconforto após relação sexual, pode ter uma alteração a nível hormonal ou a nível de pH. E esse pH pode ser até pela uma higiene inadequada. Aqui no Brasil não é muito comum, as mulheres não têm muito hábito de usar duchas higiênicas, mas é algo que você até vê em farmácia, e isso é péssimo, isso afeta muito o pH, porque isso vai diminuir a formação ali dos lactobacilos, ele não vai conseguir converter, quebrar aquele glicogênio e não vai formar ácido lático. Então, até falando de produtos, né, que eu sempre falo sobre sabonete com vocês. Sabonete íntimo tem que ter ácido lático, porque o ácido lático é algo fisiológico e é algo que vai controlar essa ectopia. Então, voltando aqui, né? A ectopia seria o quê? Essa formação é algo fisiológico, que é quando o epitélio colunar, o epitélio que estaria na endocérvix, vai para a ectocérvix. E isso é causado por quê? Pelo aumento do estrogênio. Mas, além disso, com o aumento do estrogênio, vai ter o quê? Um aumento da liberação do glicogênio, que em contato lá com os lactobacilos, aquele Yakult que é presente na vagina, vai ter a formação do ácido lático. E aí, o ácido lático, esse pH, né, mais ácido causado por esse processo químico, ele vai realizar um processo que é a metaplasia escamosa. Ah, professora, metaplasia é o câncer? Não. Metaplasia é algo fisiológico, é um processo adaptativo. O que consiste nesse processo? Eu não tenho agora o epitélio colunar na parte externa do colo, esse epitélio aqui mais vermelhinho. Então, a metaplasia é o quê? Eu vou transformar esse tecido. Então, na metaplasia, eu vou pegar esse tecido, esse epitélio colunar, e vai ser substituído pelo epitélio escamoso. E o epitélio escamoso seria, de fato, esse epitélio que era para estar presente na ectocérvice. Por que ele tem que estar presente na ectocérvice? Ele é um epitélio mais resistente, é um epitélio protetor, é um epitélio menos friável. Então, o epitélio colunar, aquele epitélio vermelho que eu mostrei naquela outra imagem, ele é um epitélio mais delicado, pode causar um sangramento e é um epitélio mais secretor. Então, ele vai aumentar muito mais esse pH. E esse processo, né, é por outras células. Essa parte das células não é tão importante, né? Mas pensando ali nas células colunares, aquelas células maiores daquele desenho que eu mostrei, que é apenas uma camada. Abaixo daquela camada de células colunares, tem células de reservas, células totipotentes. Essas células, de acordo com essa acidez do pH, vai receber um processo, elas vão ser ativadas e aí vão ser transformadas nesse epitélio escamoso. Então, não são as mesmas células. E aí, o que acontece?
À medida que tem, né, essa metaplasia, aquelas células vão sendo transformadas. E com essa transformação, a JEC, que seria aquela junção, né, escamo-colunar, aquela junção no tecido da endosservix e da ectocervix, vai mudando de lugar. Então a gente vai ter aquela JEC original, que eu mostrei lá no iniciozinho do slide, e uma nova JEC. Deixa eu mostrar uma fotinho pra vocês. Ó, essa linha amarela ao redor aqui seria a JEC original, que ela deveria estar ali bem perto do orifício. Mas quando teve aquela ectopia, a endosservix foi pro lado de fora. E aí, por alterações do pH, teve essa metaplasia. Então, a metaplasia substituiu aquele epitélio colunar que estava todo nessa área mais externa, foi formando epitélio escamoso. Então, aqui nessa área amarelinha, a gente consegue ver uma coloração mais branquiçada, como se fosse uma cicatriz. E aí teve essa zona de transformação e agora temos a JEC nova. A JEC nova seria essa área azulada. E aí nós temos, aí surge a zona de transformação. O que seria a zona de transformação? É essa área entre a JEC original, amarelinha, e a JEC nova. E é nessa zona de transformação que é onde o vírus do HPV se aloja. Nessa outra imagem aqui, a gente mal consegue ver essa JEC original. Então, até demarcado de amarelinho aqui, mas é muito sutil essa diferença. A gente consegue ver apenas a JEC nova. E até pensando em laudos em exame, é apresentada apenas a JEC nova. Então, todo esse processo, né, dessa JEC original, a JEC nova, isso é algo fisiológico, todas as mulheres passariam, e nos laudos apresenta apenas a JEC nova. Até porque a original, às vezes, não é possível de visualizar. No laudo só vai estar presente as duas JECs quando de fato tem alguma alteração. Então, quando tem uma alteração visível aqui nessa zona de transformação, aí pode ser que aborde essas duas JECs. Mas, de forma geral, em laudos, a JEC que vai estar demonstrada ali é sempre essa JEC nova, essa JEC recém-formada. E aí, voltando, né, sobre essa zona de transformação. Então, a zona de transformação seria aquela área entre essas duas JECs, né? A JEC original e essa JEC nova. É uma área muito ativa, é uma área muito vulnerável. E é onde vai estar mais suscetíveis à infecção pelo HPV. Então, a maioria das lesões precursoras do câncer de colo uterino, elas vão ser localizadas aonde? Nessa zona de transformação. Que ela inicia onde? Geralmente, na periferia da ectopia. Na periferia de onde migrou aquele tecido colunar e depois teve a metaplasia que transformou aquele tecido em um tecido escamoso. Nessa área. E aí aqui um resuminho, né? Pensando aí a níveis hormonais, então a faixa etárias e níveis hormonais, né? No nascimento vai ter uma JEC, né? Essa união bem interna, então não é tão visual, né? Caso realize algum exame. E ela é abrupta, ela tem o quê? Uma boa demarcação. A localização dela é no canal endocervical, então não seria algo visual. Pensando numa análise histológica, a gente ia ter o quê? Esses tecidos escamosos e colunar bem definidos. Na puberdade, com um nível de estrogênio maior, a gente vai ter aquele processo da ectopia. Então, na ectopia vai ter essa eversão, essa saída daquele tecido colunar. Então, a JEC ela vai estar localizada onde? Na ectocervix, na parte externa. Que aí inicia o quê? Com esse tecido colunar exposto. E aí vai desencadear o quê? A metaplasia. Que a metaplasia é essa transformação desse tecido colunar novamente em um tecido escamoso. Com o passar ali da vida reprodutiva, a mulher adulta vai ter essa metaplasia ativa e vai ser formada essas zonas de transformação. Por isso que o rastreio é a partir dos 25 anos. Isso é um dos fatores. Porque a partir dos 25 anos teria essas alterações hormonais, níveis de estrogênio, já teria uma vida reprodutiva e essa metaplasia ela já estaria ativa. Esse é um dos motivos. Daqui a pouquinho a gente vai falar de fato sobre a infecção, mas um dos motivos é esses níveis hormonais.
Então, como a área mais prevalente para essas lesões precursoras seria uma área com zona de transformação, isso acontece o quê? A partir ali dos 25 anos, em período de idade fértil, após a puberdade. Então, já na fase adulta. E aí, pensando nessa etapa, né? Onde está localizada a JEC? Ela já está ali na ectocervice e vai ter essa transição entre o epitélio colunar e o epitélio escamoso, causada por essa metaplasia ativa. E agora na menopausa. Na menopausa vai ter o quê? Uma regressão hormonal. Então, os níveis de estrogênios vão diminuir, pode ter uma atrofia ali do colo uterino, do canal vaginal. Essa JEC recua, então essa JEC vai agora, retorna para o canal endocervical. O epitélio predominante acaba sendo esse epitélio escamoso mais maduro e atrófico. Então, aquele epitélio mais resistente é um epitélio menos secretivo, o que causa toda essa questão atrófica. Por isso que o rastreio vai até os 64 anos, também por causa disso. Então, trouxe isso aqui pra gente entender o porquê. Por que tem esse período? Envolve também níveis hormonais, envolve a faixa etária. E aí, a gente pensando agora, de fato, na infecção pelo HPV. Aqui eu trouxe, né, um resuminho, né, da transmissão. Então, a transmissão, ela é esse contato sexual, de pele e mucosa. Pode envolver também, né, a parte vertical, passando mãe para o bebê. Exige uma transmissão por objetos. Então, na disciplina de doenças crônicas transmissíveis, eu falo, poucas doenças têm essa transmissão por fomites, mas o HPV tem, que é algo por pele, mucosas, então tem essa transmissão. Até alguns objetos sexuais poderiam ter essa transmissão. Então, aí pensando assim, duas mulheres têm relação. Poderia passar uma para outra através de objetos sexuais. O curso típico, né, a maioria dos casos, é transitória, que aí tem um período ali, né, de até 2 anos, mas pode ter uma lesão mais persistente. Então, as mulheres ali abaixo de 25 anos podem se infectar pelo HPV e iriam se curar de forma natural, de forma fisiológica. Aqui eu vou abordar alguns fatores de risco, mas deixa eu avançar aqui que a gente vai abordar sobre cada um deles, né? Então, pensando, né, de fato, pelo HPV, nesse papiloma humano, ele tem, aqui na primeira slide comentei, né? Aqui, ó, tem mais de 200 genótipos identificados. Muitos não têm potencial oncogênico, teriam baixo risco. Mas pensando aí no câncer de colo uterino, os principais que estão atrelados seriam ali o tipo 16, o tipo 18 e o tipo 31 e 33 também. Mas principalmente os tipos 16 e 18, que aí são relacionados, né, essa neoplasia e ao câncer invasor. Então, pensando aí no câncer de colo uterino, o HPV é a principal causa, mas não é a única causa. Essa transmissão, né, ocorre predominantemente pelo contato sexual direto. De forma rara, pode acontecer uma transmissão vertical ali da mãe para o filho, até no canal de parto também. Existe uma transmissão indireta que é raríssima, mas acontece, que aí seria por objetos contaminados. E o HPV, ele está presente na maioria da população. Então, aqui está um dado aqui, né, que estima-se que 8 a cada 10 pessoas sexualmente ativas serão infectadas em algum momento na vida. Então, até não apenas forma sexual. Então, muitas verrugas dessas regiões próximas aos olhos é HPV. Então, acabou que eu não coloquei aqui imagem de fato da verruga, mas a gente vai ter outras aulas sobre isso, posso enviar para vocês. Mas pesquisem no Google como que é essa característica da verruga. Se vocês forem ver, derem um zoom, muitas pessoas têm verrugas nessa área. E até deixa uma crítica, né? Algumas pessoas que trabalham com a parte de cosmetologia, de estética, que realizam, por exemplo, microagulhamento. Se eu tenho uma verruguinha pelo HPV, fui numa esteticista, ela não estuda de fato a forma aprofundada desse tipo de verruga diferente da pessoa com o ensino superior. Então eu tenho pós-mais dermatológica. Não trabalho especificamente com estética, mas isso é algo que a gente, pelas emendas do curso, a gente estuda. Então eu saberia identificar uma verruga pelo HPV.
Se eu realizo uma cauterização ali por plasma e eu não estou com EPI, não utilizo óculos de proteção, eu poderia me contaminar, porque vai ter uma dispersão ali daquele vírus. Não, eu estou usando EPI, mas eu vou realizar ali um microagulhamento para estimular colágeno, o que for. Se eu realizo um microagulhamento em cima de uma verruga e vou passando pelo rosto, eu iria fazer o quê? O rosto inteiro daquela pessoa poderia estar agora com as verrugas. E isso já aconteceu algumas vezes, em casos reais. Jogar no Google mesmo. Proteção de estética. Acontece, principalmente o microagulhamento. Então, o microagulhamento é algo que vai na Shopee, vai na Shein, você consegue comprar lá as agulhas. Mas isso é algo muito arriscado. Muito arriscado. Então, muitas pessoas têm infecção pelo vírus, mas não necessariamente vão desenvolver ali o câncer de colo uterino. E aí, pensando até em faixa etária. Então, adolescentes têm um alto grau de infecção pelo HPV, mas ele iria se curar sozinho. Então, até a questão do rastreio. Ah, não, eu fiz o rastreio de qualquer pessoa com vida sexual ativa. Então, eu vou rastrear ali uma adolescente de 17 anos. Identifiquei que ela tem o vírus. Eu vou iniciar o tratamento, vou realizar uma ressecção ali, naquele colo uterino, isso pode gerar uma atrofia, pode afetar futuramente quando ela quiser engravidar. Então, a gente não realiza esse rastreio em outras faixas etárias, porque não iria ter essa evolução. Então, pensando, o preventivo, lógico, tudo isso aqui é um rastreio para o câncer de colo uterino, não é para o HPV. Então, a pessoa pode ter o HPV, mas não geraria essas lesões precursoras do câncer de colo uterino. As fases, né? Então, pensando aí no curso da infecção do HPV, ela pode ter essa fase transitória, que é a maioria dos casos. Então, aqui, cerca de 80%, 90%, o próprio organismo vai eliminar esse vírus. E isso acontece ali no período de até 2 anos. Então, não teria uma evolução clínica significativa. E até por esse período que a gente vai realizar, preconizava ali esse preventivo de anual, cada 2 anos. E agora, com essa nova avaliação no DNA HPV, a gente consegue prolongar mais isso. E é por isso também que o adolescente, ali, a pessoa antes de 25 anos, a gente não realiza. Por quê? Porque nessa faixa etária, por dados epidemiológicos, eu daria o quê? Que o adolescente teria essa infecção transitória. Ela não iria progredir. Óbvio que tem exceções, mas pensando que o rastreio, eu vou rastrear o quê? Grupos de riscos, grupos prioritários, aquela faixa etária não seria o grupo prioritário. Assim como mulheres acima de 65 anos de idade, não seria um grupo prioritário. Mas aí nós temos também a fase persistente. Então, a fase persistente é quando esse vírus permanece ativo lá naquele epitélio por mais de 2 anos. Então, quando ele permanece, aí eu vou ter os fatores de risco para lesões intraepiteliais. Principalmente quando é o HPV do tipo 16 e do 18. Então, vou mostrar no final, né, o fluxograma dessa nova avaliação laboratorial, que é o DNA HPV. Então, ele vai ter uma conduta específica para os casos quando identifica o HPV do tipo 16 e do tipo 18. Porque eles são os genótipos de mais risco atrelado. Então, tem um maior risco de uma progressão aí para o surgimento das lesões intraepiteliais, que posteriormente pode gerar um carcinoma invasor. E quais seriam esses fatores, né, de risco? O que pode influenciar nessa evolução para se tornar um carcinoma? É apenas o HPV do tipo 16, 18? Não. Tem vários fatores. Então, tem as questões da idade. Então, eu falei, até 24 anos não seria essa faixa prevalente. Agora, mulheres acima de 30 anos e abaixo de 64 é um grupo prioritário. Então, é um grupo que tem uma maior predisposição. E aí tem que lembrar daquelas alterações do colo uterino, justamente por aquela zona de transformação. Então, essa faixa etária, por níveis hormonais, seria o período mais prevalente. Além disso, como qualquer outra doença, questões de imunossupressão. Então, aí pode ser pessoa com HIV, pessoa com uma doença crônica, doença autoimune, uso prolongado desses imunossupressores, isso pode afetar também. Tabagismo envolve questões, até substâncias carcinogênicas, afeta a imunidade local daquele tecido, a vascularização, então a irrigação daquela área pode favorecer
mutações epiteliais. Então, caso a pessoa se infecte pelo vírus HPV, ela teria uma predisposição maior devido a essas alterações, essas mutações epiteliais. Com infecções genitais. Então, se a pessoa já tem uma outra infecção, todo aquele epitélio está afetado. Então, aqui eu trouxe o exemplo aí, por exemplo, da clamídia, o próprio HIV também vai afetar todo aquele microambiente da cervix que poderia prevalecer, né, que essa infecção se torne persistente. Multiparidade. A multiparidade aí envolve o quê? Então, teve muitos filhos, principalmente a vaginal, vai ter o quê? Uma alteração daquele epitélio. Então, vai ter tanto um trauma repetitivo do colo uterino, alterações hormonais, o próprio formato da zona de transformação é afetada. Então, a multiparidade também afetaria. O uso prolongado de métodos contraceptivos orais, né? Os métodos hormonais, de fato. E aí, envolve também essa influência do estrogênio sobre aquele epitélio. Então, vai ter toda aquela mudança, vai afetar as zonas de transformação e pode ter algumas pequenas mutações nos receptores celulares. Então, o uso prolongado de métodos contraceptivos poderia influenciar. Não estou falando que a pessoa com muitos filhos, que a pessoa que utiliza métodos contraceptivos vai ter uma maior chance de se infectar pelo HPV. Eu estou falando que caso se infecte, teria uma tendência maior de ter uma infecção persistente. Que é até voltando aqui no slide, ó. A infecção ela pode ser transitória ou persistente. A maioria dos casos é transitória. Mas esses grupos teriam uma predisposição maior de ter essa infecção persistente. Deficiências nutricionais, baixa imunidade. Isso tem a ver também aqui com a imunossupressão. Aí esse processo, né? Esse processo é lento, é progressivo, por isso que a gente precisa realizar esse rastreamento de forma sistemática e periódica. Aí aqui tem um resuminho, né? Novamente. Então, em pensão na infecção inicial, vai ter esse epitélio normal e apenas a presença do vírus. O tempo de evolução é meses, a gente vai ter o quê? Um acompanhamento, rastreamento regular. Então, pensando aí nesse método DNA HPV, ele vai detectar o quê? A presença do vírus. Então, eu identifiquei que a pessoa tem o vírus. Eu já vou iniciar alguma intervenção? Não. Por quê? Porque isso demora ali cerca de 2 anos até ter algum tipo de lesão. Então, a gente vai realizar o quê? Um acompanhamento, um rastreamento regular. Só que, como esse exame ele vai detectar de fato o vírus, qual é o gene dele, a genotipagem, se for uma genotipagem daquele vírus que eu falei que é de alto risco, 16 ou 18, eu já vou ter intervenções específicas. Aí eu vou realizar uma colposcopia, que é até aquelas imagens que eu mostrei pra vocês, que coloca o ácido, coloca solução salina, para poder visualizar melhor. Caso sejam esses genótipos que são precursores de alto risco. Fora isso, de fato, é basicamente o quê? Acompanhamento e um rastreamento regular. Esses dados eu vou mostrar para vocês no fluxograma, então não precisa se preocupar em quais são os genes agora. Tá, quando eu tenho já agora uma lesão intraepitelial, se for de baixo risco, então tá restrita ali as alterações celulares. Esse tempo ali são já até 2 anos e na maioria das vezes tem uma regressão espontânea. Então, a gente vai ter um acompanhamento anual. Então, mesmo que esse vírus já tenha causado alguma alteração celular, se essa alteração celular for de baixo risco, a conduta habitual é o quê? Acompanhamento. Então, a gente vai basicamente acompanhar essa mulher. Para identificar, de fato, esses tipos de lesão, a gente precisa do quê? Da citologia. Então, seria aquele exame tradicional que a gente vai utilizar a lâmina. Então, o DNA HPV, esse novo método, ele não substitui a citologia. Só que ele é o método de triagem inicial, porque ele vai identificar aquele vírus antes de ter uma alteração celular. Então, antes de ter alguma alteração, ele já identifica qual é o vírus presente. Se for um vírus lá de alto risco, a gente já pode ter condutas específicas. Não é. Só acompanha. Ah, não, identificou, tem o vírus. Você vai realizar pela mesma amostra, o quê? A citologia. Então, eu vou avaliar aquelas células para poder identificar alguma alteração. Em alguns casos, já vai realizar a colposcopia para curar aquele tecido. Pode realizar uma biópsia, o que for. Então, o que mudou é essa triagem inicial.
Então, voltando pra cá, né? E quando tem uma lesão intraepitelial de alto risco, isso já demora ali, ó, de 2 a 5 anos. 2 a 5 anos. Então, pensando nesse DNA HPV, esse novo método, ele é realizado o quê? De 5 em 5 anos. Porque se eu identifiquei o vírus, se eu vou ter uma lesão intraepitelial de alto risco, demora 5 anos. Então, eu vou aumentar esse intervalo entre as avaliações. E isso de forma de rastreio, forma inicial. Agora, se eu fiz a primeira análise e deu a presença do vírus, deu a presença de alguma lesão, aí a gente vai diminuir esses intervalos. Agora, se não tem nenhum vírus presente, não tem nenhuma lesão, esse intervalo continua sendo ali de 5 em 5 anos. O carcinoma invasor, né? Então, de fato, o câncer, quando tem aquela invasão ali do estroma, toda aquela alteração epitelial, o tempo de evolução é de 5 a 15 anos. E aí sim vai ser um tratamento oncológico, pensando numa radioterapia, uma quimioterapia, uma ressecção, um tratamento cirúrgico também. Então o tempo da evolução é lento. E agora pensando nas prevenções, nas profilaxias, né? Pensando que o HPV é uma infecção sexualmente transmissível também, então a principal causa ali para sexuais. Prevenção primária poderia ser o que? O uso de preservativos. Então, se eu vou utilizar a camisinha, eu estaria auxiliando na prevenção também. Mas pensando que a transmissão do HPV é por peles e mucosas, o preservativo, a camisinha, não previne 100%. Por quê? Camisinha, sendo a camisinha masculina, vai pegar só ali o corpo do pênis. Tá, e se tiver alguma uma verruga, uma infecção na área da virilha, na área do testículo? Poderia transmitir. Então, até mesmo o preservativo, ele não previne 100% nos casos. E aí, até comparando o preservativo masculino e feminino, o feminino pega uma área maior. Então, teria ainda até uma prevenção superior. Mas não é tão usual, porque na população como um todo, poucos utilizam ali a camisinha feminina. Então, pensando no HPV, qual é a principal prevenção primária? A vacina. Então, a vacina ali, que hoje, aquela faixa etária ali dos 9, 14 anos, pelo SUS, né? Na rede privada, temos vacinas que abrangem mais tipos de vírus, mas pelo SUS, temos os principais ali. Então, os benefícios, né? Vai reduzir essa infecção, vai reduzir essas lesões precursoras, até que trouxe aqui as coortes vacinadas, porque se estudos, então comparando pessoas vacinadas e não vacinadas, diminuir de forma significativa essas lesões precursoras. E o que seria a prevenção secundária? Prevenção secundária é sempre o quê? Um diagnóstico precoce. Então, a prevenção secundária seria esses próprios campanhas de rastreio. Então, eu vou ter um rastreamento para populações-alvo, que ali seria a faixa etária de 25 a 64 anos. Isso seria esse rastreamento organizado. Vou fazer campanhas, um convite ativo da população. Vou buscar indicadores. Ah, não, eu realizei o agendamento. E aquela mulher faltou a consulta. A gente faz uma busca ativa. Então, os agentes comunitários vão na casa dela, identificar porque rastrou, vão remarcar. Então, tudo isso envolve essa prevenção secundária. Então, a prevenção secundária seria o quê? A pessoa já está com o vírus, mas eu vou rastrear precocemente para evitar que progrida, né, para essa infecção persistente. E aí a gente inclui, né, esses métodos de rastreamento. Provavelmente, né, que vocês viram em saúde da mulher, se bem que nesse período, quem é do sexto, tá tendo também, né? Então, talvez tenham visto já essa nova atualização do DNA HPV. Mas o método tradicional seria o quê? Seria esse método pela citologia, que seria essa colpocitologia oncótica, Papa Nicolau, que é o quê? Vai detectar alterações celulares. Então, quando a gente coloca na lâmina, eu vou realizar o quê? Vou visualizar essa célula. Então, só identificar o quê? Quando esse vírus já causou uma alteração celular e a gente identifica para esse método da citologia. Qual é a vantagem? É de baixo risco. Qual é a limitação? Ter uma sensibilidade moderada. Eu só vou identificar quando já tiver alguma alteração celular. Então, qual é a periodicidade? Anual. Só que se eu tiver ali 2 exames consecutivos com resultados normais, a gente poderia aumentar ali uma coleta a cada 3 anos.
E aí pensando naqueles períodos de alterações celulares. Então, alterações celulares teria ali de 2 anos, mais ou menos. E agora o DNA HPV, né? Que seria essa nova atualização a nível de SUS. Por quê? Porque isso é um exame antigo. No particular já era feito. Outros países já fazem. Qual é a questão? Pensando a nível de SUS, também é barato. Só que isso ficou ainda mais barato depois da pandemia. Então foi uma vantagem ali dos investimentos desse material genético, desses testes moleculares com a pandemia. Então agora está preconizado, temos laboratórios, algo pode ser repassado. Então, pensando no SUS, é um modelo gradual. É um modelo gradual. A prioridade inicial agora seriam essas mulheres acima de 30 anos. Então, é de 30 a 49 anos, que nunca foram rastreados. Então, tem muitas mulheres de 30 anos que nunca realizaram preventivo. Realizado. Esse seria o público-alvo agora. Ou a mulher que tem esse intervalo maior de 3 anos. Então, eu tenho 34 anos, não realizo preventivo há 5 anos. Eu seria um público-alvo para iniciar agora esse rastreamento pelo DNA HPV. Vai chegar o momento que a população toda seria realizada com esse novo modelo. Mas como isso precisa ser repassado para outros laboratórios, está sendo algo gradual. Mas a meta é que até ano que vem seja um modelo já padronizado. Pensando que isso é algo gradual. As vantagens, vai ter uma maior sensibilidade, o intervalo pode ser ali de 5 anos. Por que agora pode ser de 5 anos? Porque esse exame ele vai detectar o quê? A infecção inicial. Então, a infecção inicial, esse epitélio está normal, eu tenho que apenas a presença do vírus. Até ter alguma lesão ali, de baixo risco, de alto risco, demoraria 5 anos. Então, nesse intervalo, eu poderia aumentar, porque eu ainda não tenho nenhuma alteração celular. Então, o próprio organismo pode realizar essa cura, né? Então, aí voltando pra cá. Cadê? Então, no SUS é algo gradual. A autocoleta. A autocoleta é aquilo que eu comentei. Então, pensando uma localidade que tem difícil acesso, que tem poucos profissionais. O próprio agente comunitário treinado poderia orientar essa mulher, ou qualquer pessoa, né, que tenha colo uterino, que eu até comentei. Então, pode ser tanto a mulher cis, pode ser o homem trans, pessoas não binárias, intersexos, qualquer pessoa que tenha o colo uterino, a realizar a autocoleta. Só que a autocoleta é para a primeira avaliação. Se no resultado der uma amostra ineficaz, isso deveria ser refeito e agora sim por um profissional. Porque lembrando, vou pegar aqui novamente o nosso colo uterino. Onde que eu tenho que realizar a coleta? Eu preciso de material da zona de transformação. E isso envolve o quê? A região da endosservix e da ectosservix. Então, eu preciso de quê? Uma amostra interna e uma amostra externa. Então, uma autocoleta dificilmente vai conseguir coletar material da endosservix. Então, caso tenha alguma amostra insatisfatória, esse exame deve ser refeito. Só que, não tive material da endosservix, mas já identifiquei alguma alteração. Aí já vai passar para uma colposcopia, em alguns casos. E aí, pensando agora, de fato, na consulta ginecológica. Então, algo que eu sempre reforço com vocês. O enfermeiro, ele não tá lá só para coletar o material. Então, uma consulta ginecológica não é apenas para coletar o material. Então, eu posso realizar uma consulta ginecológica e nem vou coletar nenhum material. Por quê? Porque o preventivo, endoscopia, Papai Nicolau, ele é para quê? Ele é para rastreamento de câncer de colo uterino. Agora, alterações ginecológicas são várias. São várias. Mas eu tô com um prurido, uma irritação, corrimento, quero realizar um preventivo. A população leiga acha o quê? O preventivo é para tudo isso. Não. O preventivo é para rastreamento de câncer uterino. Se eu tô com alguma alteração, tô com prurido, tô com aumento de corrimento, eu posso realizar aí, às vezes nem precisaria de uma escova, poderia utilizar um próprio suave, vou coletar aquele material e vou realizar uma análise, aí pensando na microbiologia, por exemplo.
Não seria esse rastreamento para câncer de colo uterino. Então, a consulta ginecológica, ela é ampla. Então, ela envolve o acolhimento, uma escuta ativa, orientação. Então, pode ser que só numa conversa, a mulher me fala, não, eu tô com uma coceira, tá prurido. Mas quais são os cuidados dela? Ah, não, ela realiza a ducha higiênica. Ela pega o chuveirinho e faz uma lavagem interna no canal vaginal. Ela utiliza o mesmo sabonete, aquele sabonete lá pra higiene íntima. Não, ela quer que melhore o odor ali, coloca desodorante na virilha, coloca um body splash. Tudo isso pode ser o quê? É algo de orientação. Eu não preciso coletar nenhum material. Eu já identifiquei que ela tá tendo o quê? Uma inflamação ali local por questões da própria higiene, questões de cuidados. Então, nesse caso, minha consulta é basicamente orientação. Eu não preciso coletar nenhum material. Eu vou marcar um retorno, vou dar as orientações, vou prescrever os cuidados e aí ela retorna. Pode ser que tenha melhorado, pode ser que não. E aí a gente vai planejar, talvez futuramente, realize o material. Até porque, pensando na consulta ginecológica, tem muitas questões de tabu, desconforto, exposição do corpo, então vai gerar uma ansiedade. Então, o primeiro passo, qualquer consulta, qualquer faixa etária, é o quê? Acolher. Você vai acolher, orientar e vai avaliar qual é a conduta. Então, consulta ginecológica, muitas vezes a gente vai basicamente só orientar, agenda o retorno e aí avalia. Então, como que deve ser esse acolhimento? Sempre uma linguagem clara e inclusiva. Então, se chegou uma mulher que está na faixa de rastreamento, eu não vou chegar para ela e falar assim, então, de uma maneira muito grosseira e também nem muito técnica. Não vou chegar para ela, olha, eu preciso utilizar essa espátula para coletar células da sua ectocervix, da sua... Ah, você tem uma célula característica de uma metaplasia. A mulher já vai sair de lá da consulta achando que tá com câncer. Não é isso. Então, uma linguagem clara, inclusiva, de forma que a gente garanta que ela vai compreender o que está sendo passado. Sempre respeitando a identidade de gênero, a cultura dela e garantindo a privacidade. Na turma nós temos meninos também, então lembrando, nesse caso, o ideal é que seja acompanhado. Então, não é recomendado que realize uma consulta ginecológica uma desacompanhada. Então, poderia ser até um agente comunitário, um próprio acompanhante daquela mulher, mas caso não tenha, qualquer outro profissional poderia estar ali naquela área, naquela sala. Orientações prévias. Essas questões daqui são orientações, não é obrigatoriedades. Então, eles falam, a pessoa não pode ter relações sexuais antes da coleta. Isso de forma... é um mito. Só que, por que tem que evitar? Porque lembra que eu comentei que quando tem uma ectopia, quando tem aquele tecido colunar na ectocervix, vai ter um tecido mais friável, que pode ter um sangramento ali, principalmente pós-relação sexual. Então, se aquela pessoa, ela já costuma ter um sangramento pós-relação, se isso aumenta o corrimento dela, isso pode comprometer a análise. E aí, pensando em citologia, principalmente. Então, quando aquele método tradicional com a lâmina, onde vou analisar a citologia, nesse caso, principalmente, vai comprometer o material. Agora, orientações pensando exclusivamente quando chegar a toda a população, o método de DNA HPV. São orientações que não seriam tão relevantes. Se for um sangramento abundante, aí pode comprometer o caso. Agora, soma controlada não interfere. Então, eu poderia conversar apenas com essa paciente. Falar, evite, principalmente se você tem uma sensibilidade, uma rigidez, se você costuma ter um sangramento ou uma cólica abdominal após as relações sexuais. E aí, evitar o quê? Evitar duchas higiênicas. Então, não é porque eu vou coletar um material que, por vergonha, você vai colocar ali um body splash, algo para melhorar o odor. Não precisa realizar uma depilação naquela área. Isso são o quê? Orientações. Então, evitar cremes vaginais. Infelizmente, né, a gente consegue comprar pomadas antibióticas, antifúngicas sem receita. E eu falo infelizmente porque isso aumenta a resistência bacteriana, a resistência fúngica. Então, vocês sabem que minha área também envolve um pouquinho de microbiologia. Então, a pessoa fala, não, eu tô com muito corrimento, eu vou ali na farmácia, vou comprar um ginocanistem, um clotrimazol. Vai utilizar um creme vaginal ali que vai afetar aquela coleta. Vai ter resíduo ali. Porque aqueles aplicadores, eles vão lá no final do canal vaginal. Então, isso poderia afetar
essa amostra. Então, óvulos seriam comprimidos. Não sei se já sempre faz um veículo de medicamentos. Então, óvulos seriam comprimido vaginal. Então, tanto óvulos quanto cremes poderiam afetar. Mesma coisa, não é recomendado aí para qualquer pessoa, na verdade. O uso do lubrificante oleoso, aqueles lubrificantes de sex shop, que esquenta, que esfrio, isso pode gerar resíduo e afetar também. Então, de forma geral, você deve orientar o quê? Ou naturais ou à base de água. E o ideal é que seja fora do período da menstruação, principalmente nos primeiros dias que tem um sangramento mais presente. Mas em alguns casos, quando eu não posso perder aquela paciente, é inadiável, é uma região de difícil acesso, aí às vezes a gente decide cada caso. Pode ser que eu coleta o material, mesmo sabendo que eu talvez tenha que refazer a coleta. E até porque, pela avaliação clínica. Então, se for uma mulher que já tem um histórico ali de alguma lesão precursora, eu posso, o quê? Só pelo espéculo eu faço uma avaliação clínica e consigo avaliar se tem uma progressão ou não. E aí eu coleto aquele material e, dependendo da agenda, um retorno. Pensando na anamnese, né? Na anamnese dirigida. Tem um formulário específico, aí pensando a nível de SUS, que é o formulário para requisição do exame citopatológico. E esse citopatológico é esse exame mais tradicional da lâmina. Talvez não, né? Vai ter uma alteração nesse formulário, porque esse formulário tem duas frentes, né? Então, uma página, ela é basicamente que anamnese, dados pessoais, paciente, exame físico, então dados clínicos. E uma parte que é para avaliação laboratorial, então o que vem preenchido no laudo, que aí vão ter questões da análise em si, daquelas células presentes, da microbiota. Então, essa outra folha, principalmente, ela vai ser alterada caso não tenha uma avaliação da citologia em si. Então, esse formulário, a gente vai ter dados pessoais, dados de contato, a história ginecológica e obstétrica, a data da última menstruação, se a mulher já está na menopausa, se ela realiza algum método contraceptivo, qual é esse método, se é oral, se ela tem DIU, se ela já teve uma IST prévia, qual foi, se ela tem sangramento, né, pós-relação sexual, se já realizou algum tratamento prévio intrauterino, já teve alguma lesão, teve que dar algum ácido, se é vacinada ou não pelo HPV, como que é esse estado imunológico, se utiliza preservativo. E aí entra na parte clínica. Então, isso envolve também uma inspeção ali da vulva, da vagina, aí, utilizando o espéculo. Então, visualizar aquela JEC, né, aquela junção escamo-colunar. Em alguns casos, se tiver indicação, o toque manual. Registrar todos os achados anormais. Então, qualquer lesão, um tecido mais friável. Então, em alguns casos, a própria colocação do espéculo pode ter algum pequeno sangramento. Se tem a presença de algum pólipo, corrimento mais grumoso, com uma coloração afetada, tudo isso é anotado. Então, isso envolve o quê? Um exame ginecológico. Então, eu posso realizar, às vezes, um exame ginecológico sem realizar a coleta do material para, pensando aí na prevenção do colo uterino. Eu posso apenas, para quê? Fazer uma inspeção daquela vulva, daquela vagina. E aí, pensando em rastreio de alguma IST, de alguma infecção. Isso pode ser feito. Principalmente em faixas etárias diferentes. Então, se chega uma adolescente com uma alteração ali de uma... eu tô sentindo um caroço, tô com uma coceira. Você pode utilizar um espectro, fazer uma avaliação clínica, ginecológica, exame físico, e não coletar o material, às vezes, pensando no rastreio de câncer de colo uterino. E aí, a gente vai registrar tudo. E caso tenha algum achado suspeito significativo, principalmente de lesões ali, tumorações, a gente não aguarda a citologia, porque a citologia ela pode demorar. Então, a gente vai referenciar, já vai indicar uma colposcopia. Aí seria essa parte mais visual. Em outro exame. Isso é um bom tema, né? Quem é de estágio 1, vocês vão ter estágio 3. A gente vai abordar essa parte mais completa da consulta ginecológica. Porque
isso é muito amplo. Então aqui o foco dessa aula é rastreio do câncer de colo uterino. Agora, tem vários, até câncer de vulva, ulcerações e ISTs, tudo isso envolve aí uma consulta ginecológica. E aí a técnica de coleta. Então, vou coletar esse material. Quais são os materiais necessários? Então, um espéculo adequado. Então, tem espéculo que é estéreo e espéculo que não é estéreo. Para o preventivo, não há necessidade de ser um espéculo estéreo. Mas, de acordo com o procedimento que será feito, seria um espéculo estéreo. O tamanho adequado. Então, o espéculo tem tamanho. Tem espéculo P, espéculo M, espéculo G. Talvez você tenha outras alterações, mas, de forma geral, são esses. Qual que eu vou utilizar? De forma geral, a gente acaba utilizando o espéculo M, que é esse aqui. Então, espéculo M. O espéculo G, às vezes, mulheres, às vezes com sobrepeso, multíparas, aí, em alguns casos, são utilizados. E o espéculo P é de acordo com a estatura. Então, às vezes, mulheres de baixa estatura poderiam até utilizar um espéculo P. Mas isso é avaliado na hora. Você poderia pegar 2 espéculos de tamanhos diferentes e vai avaliar na hora qual você iria utilizar. Então, o primeiro material, o espéculo. Então, dependendo se eu vou realizar uma citologia ou o novo exame aí, a nível de SUS, né, o DNA HPV, os dois eu vou utilizar o espéculo. Espéculo, uma fonte de luz. Então, é importante ali, para a gente poder visualizar aquele colo uterino, visualizar a vulva, fazer exame físico. Então, eu vou utilizar ali um foco de luz. A espátula de aire para coletar, né, da ectocervice. Então, tem uma questão de plástico, outra de madeira. Então, essa espátulazinha aqui, espátula de aire. A escova endocervical para o canal. Então, a escova endocervical, ela é um arame dentro. Ela é um arame e depois as sardinhas. Então, tem que ter um cuidado muito grande até para não gerar um trauma. E tanto das duas, tem novos materiais. Então, até vou mostrar para vocês o kit agora que vem para a coleta do DNA HPV, que é um material que parece um silicone. Então, isso é até importante pensando aí numa alta coleta. Então, o material que é preconizado para realizar uma alta coleta seria uma espátula única. Eu não vou utilizar a espátula de aire mais a escova no cervical. Ela é única. É um dispositivo, ele é de silicone, não teria esse risco de gerar esse trauma. Em alguns casos, poderia ser até um próprio swab. O swab tem como coletar o material do DNA HPV. Qual é o problema do swab? O swab, ele tá coletando de todo o canal vaginal. Se pensando numa autocoleta, se não for bem realizado. E como é algodão, ele ia saturar e não ia coletar de fato o que a gente precisa. A lâmina e o fixador. Então, pensando aí numa citologia, eu vou precisar do quê? Da lâmina. Então, essa daqui, ela é uma lâmina fosca. Então, tem lâminas que são lisas, que não tem essa região aqui. Essa é uma lâmina fosca. Nessa área aqui da lâmina, eu iria realizar o quê? A identificação. Então, aqui eu vou colocar... Aí muda de protocolos institucionais, mas no geral a gente vai colocar as iniciais desse paciente e a data de nascimento. Ou algum prontuário, o que for. Mas coloco alguma identificação nessa área fosca. Nessa área fosca. Vou utilizar algum fixador. Então, citologia, eu não posso perder essas células. Então, vou utilizar um fixador. Tem fixadores próprios. Então, esse aqui é um aerosol. Então, assim como um desodorante, você vai que você agita, tira a tampinha e vai utilizar. Aí, mantendo aí uma distância aí de 15 a 20 centímetros. E logo após a coleta. Quando falar sobre a técnica exata, eu vou retornar nisso. Esse é um fixador já pronto, mas a gente pode fixar também com álcool 96%. E aí a gente vai armazenar no frasco. E aí esse é um frasquinho aqui, não sei se pela câmera vocês vão conseguir ver, que tem os dentinhos, ó, que dariam para várias lâminas. Mas isso não é indicado. O indicado aqui é eu colocar, de fato, uma única lâmina, mesmo que ele tenha armazenamento para várias. Por quê? Porque eu vou realizar uma dupla identificação. Então, eu fiz aquela primeira identificação na própria lâmina, mas ela pode apagar. E aqui do lado de fora, a gente vai colar, né, um adesivo com as informações completas. Então, aqui poderia ter nome completo, data de nascimento, número do SUS, CPF, a data, coleta, unidade, tudo. Um adesivo
e um código. Que aí, pensando nesse formulário padronizado do SUS, ele vai ter um número aqui, ó, que até vocês conseguem ver o cursor, né? Mas é logo abaixo aqui do título. A gente vai colocar o código e é uma via desse... Às vezes vai ter uma etiqueta. Eu vou colar uma etiqueta aí, vou colocar uma etiqueta no frasco e uma etiqueta no retorno do paciente. Então, a paciente vai ter aquele código, o outro código vai para o laboratório junto com a amostra e a outra no formulário. Então, esse é um mecanismo aí de controle para não ter perda desses dados. E aí, pensando no DNA HPV, né, nessa novo método aí de análise, eu não vou utilizar as lâminas. Por quê? Porque a lâmina é basicamente para análise de células. Então, se é para análise de células, eu deveria identificar apenas quando esse vírus realizou alguma alteração celular. Mas como eu quero identificar o vírus apenas, é por DNA. Se eu coloco o fixador, que aí pode ser o álcool, pode ser o spray, eu posso afetar essa amostra. Então, pensando no método do DNA HPV, vai ser um frasco para citologia líquida. Esse da citologia tradicional, que vai da lâmina, eu poderia não colocar aqui. Eu poderia colocar no líquido, no laboratório, eles vão passar para a lâmina e analisa esses dados. Ou eu faço direto pelo DNA. Daqui a pouco a gente retorna nisso, fica mais fácil da gente vocês entenderem. Mas é um frasquinho bem semelhante a esse. Só que ao invés de colocar a lâmina, eu iria fazer o quê? Eu iria colocar aqui a escova, a espátula, iria cortar. E esse material ia ficar aqui dentro. Eu iria fechar e mandar para o laboratório. E ele estaria ali no meio de transporte. Além disso, né? O que eu preciso? EPI. Então, lá, colocar luva, colocar uma máscara individual, a etiqueta de identificação, né, que é o que vai no frasco, e o formulário. Aí pode ser o formulário pensando a nível de SUS ou um formulário padronizado aí pensando numa unidade particular. E aí a técnica de coleta. Então, primeiro, vamos falar sobre a técnica de coleta convencional. Então, convencional, para essa citologia, que eu vou utilizar a lâmina. Então, nos dois casos, esse início é diferente. Os dois é igual. Então, eu vou posicionar a paciente, vou orientar ela, e aí até pensando em questões da anatomia ali do trato do colo uterino, do canal vaginal, eu preciso o quê? Elevar um pouco o quadril. Então, a paciente vai ficar em posição ginecológica. Caso tenha aquela marca, coloque os pés. Mas eu não vejo que é a melhor posição levar os pés. O ideal é que coloque os pés. Às vezes, caso ela tenha mobilidade, né? Próximo do quadril. E eu posso colocar ali um lençol dobrado, algo para suspender um pouco o quadril. Por quê? Porque nem sempre o colo uterino, ele vai estar lá, ó, de frente para mim. Pode ser que ele tenha o quê? Posições diferentes. E eu até avançar aqui o slide para vocês verem, ó. O colo, todo o útero, tudo, ele não é retinho. Então, se eu elevo o quadril, isso vai fazer o quê? O colo, que tá nessa posição, vai direcionar um pouco mais pra gente. E aí facilitaria a visualização e a coleta do material. Então, a gente pode pedir para elevar essa região do quadril. Pensando... Depois eu comento sobre a coleta em si. Então, retornar aqui. Então, explicar o procedimento, dar privacidade. Então, caso não... Então, colocar ali uma sala isolada, um biombo, fornecer lençóis, fornecer os aventais. Paciente. O ideal é que a bexiga esteja vazia. Isso aí também pensando na anatomia, porque a bexiga pode pressionar aquela área e afetaria a visualização do colo uterino também. Então, antes, fazer xixi, para esvaziar a bexiga. E aí a gente vai introduzir o espéculo. Aqui, eu até coloquei aqui, introduzir sem lubrificante oleoso, mas o ideal é que não utilize nenhum tipo de lubrificante. Nem lubrificante à base d'água.
Só que tem casos específicos que a mulher pode ter uma atrofia. Então, pensando em uma mulher que talvez tenha uma menopausa precoce, qualquer alteração hormonal ali, ela vai ter uma rigidez ali. É difícil, pode gerar até um trauma ao introduzir o espéculo. Então, casos muito particulares, até para, às vezes, não pensando apenas na coleta do material, mas para o exame ginecológico, a gente poderia utilizar ali um lubrificante à base de água. Mas o ideal é que não utilize nenhum tipo de lubrificante. Pensando em mulheres ali com alterações hormonais, a gente pode até utilizar creme, prescrever, né, no curso anterior, cremes à base de estrogênio, né, para alterar aquela lubrificação, melhorar aquela mucosa e depois agendar o preventivo dela para daqui a 15 dias. Isso pode ser feito também. Então, pensando aqui na coleta, né? Tornar aqui. Então, vai introduzir o espéculo. Como que a gente utiliza o espéculo? Então, pensando aqui na posição. Eu vou inserir assim na vertical, ó. Então, o espéculo, para quem nunca viu, ó, ele abre aqui no meio. Então, eu vou introduzir dessa forma, pensando aí na posição. Então, eu vou elevar o quadril, vou introduzindo esse espéculo. Então, eu introduzo nessa posição, depois a gente vai girar. E aí, eu giro e vou utilizando esse dispositivo aqui para fixar ele. Então, conforme a gente vai girando, ele se mantém aberto. Então, eu vou introduzir com ele fechado, depois a gente vai abrir no espéculo. Aí, abriu, eu iria conseguir visualizar o colo uterino. Em alguns casos, pode ser que o colo esteja bem visível aqui, ó. Ah, tá bem visível. Então, eu vou só posicionar próximo a ele e consigo coletar o material. Mas pode ser que tenha situações que eu tenho que realizar alguma manobra. Então, eu tô aqui, ó, tô visualizando o colo, mas ele tá nessa posição. Se ele tá assim, eu não consigo introduzir para coletar o material da endocérvix. O que eu vou ter que fazer? Eu posso pedir pra mulher fazer força, que aí vai deslocar um pouquinho, eleva o quadril dela, e aí para estabilizar e conseguir fazer a coleta, poderia pinçar um pouquinho com o espéculo. Não vou pressionar, mas eu vou utilizar o próprio espéculo para estabilizar esse colo uterino, dessa forma. Mas se você facilmente já visualizou o orifício, não preciso. Posso deixar mais distante e coleta material. Mas em alguns casos, posicionar o espéculo assim pode facilitar. E aí não vou apertar, eu vou apenas encostar para conseguir estabilizar e coletar melhor o material. E aí, introduzi o espéculo, posicionei, vou realizar toda a avaliação clínica. Então, avaliação da vulva, corrimento, como que tá a parede, se está friável, pode ser que eu veja algum sangramento, pode ser que eu veja algum pólipo nessa área. Vou ajustar meu foco de luz, né, para conseguir visualizar melhor. E aí a gente começa a coleta do material. Então, o primeiro material a ser coletado vai ser da ectocervix. Então, da ectocervix, nós vamos utilizar o quê? A espátula. Então, a espátula, eu vou introduzir aqui, ó, por dentro do espéculo. Então, a nossa visão, deixa eu postar aqui pela câmera, a visão seria basicamente essa daqui. Aí, vai introduzir aqui dentro do espéculo, vai girar, virar um pouquinho. Vai girar e coletar esse material. Então, aqui eu vou girar o quê? 360. Então, girei aqui 360. O espéculo permanece lá. E a gente vai passar o quê? Para a lâmina. Como que eu vou passar para a lâmina? Pensando aqui na parte fosca para cima, eu vou realizar esse procedimento uma única vez. Eu não posso sobrepor. Então, eu vou pegar esse material e vou passar aqui, ó, vertical, próxima à identificação. Ah, professora, mas eu passei e veio pouco material. Posso coletar mais? Ou passei e não veio nada, tá totalmente translúcido. Você pode coletar outro material, mas você não pode passar no mesmo local. Então, se eu passei aqui, nessa área, eu vou passar o quê? Numa área adjacente. Vou passar aqui do lado. Porque se eu sobreponho, lembra, a lâmina é para analisar a célula.
Se eu coloco ali uma célula em cima da outra, isso vai afetar a visualização. Então, às vezes, eu vou isso pode ser uma mutação, uma alteração celular. Não, é apenas que eu botei uma célula em cima da outra. Então, é sempre o quê? Adjacente. Se eu passei, já percebi uma boa qualidade de material, eu não preciso coletar novamente. Mas caso eu, se necessidade, coloque sempre do lado. E lembrando aqui, ó, da coleta no colo uterino. É sempre o quê? 360 do mesmo. Eu não posso fazer assim, ó. Se eu faço assim, eu tô coletando os dois lados da espátula. Então, eu vou coletar o quê? Parte central aqui, ó, e vou passando em toda a área. Se eu fiz nesse sentido, a área que está com o material é essa. Então, é esse lado da espátula que eu vou colocar na lâmina. E aí, coletou da ectocervix, a gente vai coletar agora da endocervix. Então, também estaria lá, né, com o espéculo. Tá lá com o espéculo. Vai introduzir por dentro. E aí, vai lá no orifício. E também, ó, 360. Eu não preciso introduzir muito. É o quê? Cerca de 2 centímetros. Então, eu introduzi essa parte das sardinhas. Girei 360. E aí, eu vou passar na lâmina. E aí, para passar na lâmina, eu preciso o quê? Pegar todos os lados da escova. Então, eu não posso vir aqui com a mão parada, ó. Vou até segurar aqui em cima pra vocês verem. Eu não posso vir com a mão parada e fazer esse movimento assim, reto. O que eu tenho que fazer? Se eu coletei 360, para passar, eu também vou girar 360, ó. Então, eu vou fazer o quê? Esse movimento assim, ó. Eu vou girando e passando. Também uma única vez. Então, eu começo aqui, girei 360, peguei toda a amostra. E aí, lembrando que nessa área aqui, eu coloquei o material da ectocervix. Então, vai ter aquela linha aqui. E a da endocervix eu vou do lado. Então, não posso sobrepor também. Então, aqui eu coleto da ectocervix e aqui do lado da endocervix. Sempre girando. E aí, acabei de coletar. A gente vai remover o espéculo. Como que eu removo? O espéculo tá assim agora. O espéculo tá assim. É só puxar? Ele tá aberto. Eu tenho que fechar o espéculo. Só que, se eu fecho ele todo nessa posição, o que vai acontecer? Pode ser que eu pince a parede do canal vaginal. Então, pensando aqui, ó. Tá dentro do canal vaginal. Eu vou fechando. Pode ser que eu belisque e gere um trauma, ó. Vou fechar e a parte do tecido fica dentro. Então, eu não posso... Ou eu reduzo e removo ele um pouquinho aberto, ou você vai fazer o quê? Vai fechar um pouquinho, vai girar novamente, aí você termina de fechar. Fecha completamente. O que eu faço? Eu vou fechar um pouquinho, giro, aí em alguns casos até fecho mais um pouquinho, mas nunca fecho completamente. Então, eu deixo mais ou menos assim, ó, de abertura. Assim. Então, eu vou remover ali do canal vaginal nessa posição. Sempre um pouquinho aberto. Então, girei e a gente faz a remoção. E agora, a gente vai trabalhar o quê? Vou trabalhar esse material. Então, removi o espéculo, o que eu vou fazer? Eu vou fixar. Então, eu poderia utilizar aqui, ó, um fixador ali já da indústria. Tirar aqui a tampa e vou fixar. Então, eu vou fixar o quê? Com cerca de 20 centímetros de distância. E tem que ser imediatamente. Se eu demoro, tirei, eu tô conversando com a paciente, a lâmina tá lá. Se fica muito tempo, posso perder essa amostra. Então, a identificação, eu posso fazer uma identificação antes ou depois. Geralmente eu identifico antes. E aí, identifiquei.
Esse spray, ele seca muito rápido. Mas eu poderia deixar ali um tempinho numa superfície. E depois a gente vai armazenar ele no recipiente. Armazenou, fechei, identifiquei completamente aquele frasco. Aí eu termino de preencher, né, aquele formulário, porque a avaliação clínica eu só vou conseguir terminar o quê? Depois que eu avaliar. Então, até uma crítica, né? Tem muitas unidades que coletou o material, tudo, já dá o requerimento para o paciente. Vai levar na outra sala, não sei aonde. Já tá com o requerimento pronto. Não tem como você preencher ele completamente antes de coletar o material. Porque tem perguntas que é de exame físico, é de avaliação. Eu tenho que avaliar como é que tá a vulva, como é que tá a coloração daquele colo uterino, como é que tá, se tem algum corrimento, se tem algum odor, se tem alguma lesão presente. Isso só eu consigo fazer depois de colocar o especo. Tá, professora, mas esse você comentou que é a técnica convencional de citologia com a lâmina. E a atualização agora para DNA HPV. Esse exame da citologia, eu posso realizar ele na lâmina ou posso realizar ele em meio líquido. Como assim meio líquido? Eu vou ter um frasco, que aí vem um frasco já preparado, ele próprio já vem com o meio. E aí o que eu ia fazer? Coletei o material, em alguns vem estrutura diferente. Ou eu poderia utilizar a espátula, poderia usar a escova e iria cortar. Então eu cheguei aqui, cortei e esse material vai para o laboratório aqui em meio líquido. Pensando agora nessa atualização do DNA HPV, vai vir um kit pronto. Então vai vir um kit já, que é até junto, né? Vem uma espátula com a escova junta. Você coleta o material, ele é destacável. Então, quando você colocasse no recipiente, ele já iria quebrar e vai para o laboratório. Então, essa coleta em meio líquido, eu posso utilizar ela de fato para identificar o DNA, mas eu também posso utilizar esse mesmo meio aqui, que vão ter células submersas, e depois eu pego uma espátula, passo para a lâmina e faço uma citologia também. Então, isso pode ser feito. Então, o meio líquido, ele tem várias vantagens. Então, eu consigo identificar, né, os testes de reflexo pelo DNA HPV e também realizar a citologia. Então, a diferença é que eu não passaria para a lâmina, mas toda a análise ali, colocar o espéculo, coletar material da ectocervice, da endocervice, é igual. A única diferença é o quê? Não teria lâmina. Eu iria colocar num meio líquido. Aqui, até esse desenho, ó, seria esse instrumental que eu comentei. Então, se reparar, aqui tem uma área central e uma área mais adjacente. Então, essa espátula central iria entrar aqui no colo uterino, iria coletar o material da endocervice e a parte adjacente da ectocervice. Então, eu iria realizar o que? Apenas um movimento de rotação. Então, localizei ali colo uterino, girando apenas uma vez, eu iria coletar o material da endocervice e da ectocervice. E aí, essa ponteira iria ser desprezada dentro do frasco de meio líquido. Então, aqui, ó, o método tradicional com a lâmina. Então, na lâmina, e aí utilizando a espátula e a escova endocervical, e aí até borda os sentidos, ó. Então, ectocervice e material da endocervice. E o outro ali seria o material para meio líquido, que aí pode ser aquela espátula que eu mostrei no slide anterior, que ela, com apenas uma coleta, eu realizo a coleta do material da endocervice e da ectocervice, ou pode ser com a escova e a espátula. Só que aí não é espátula de madeira, que a madeira meio líquido não é viável. Então, é uma espátula de plástico ou de silicone mesmo. Então, as duas formas. E ele já vem ali com uma solução preparada para a avaliação posterior.
Então, pensando na técnica de coleta, é igual. Exatamente igual. A única etapa que não teria, né? Pensando aí no DNA HPV ou na citologia em meio líquido, é que não vai ter a lâmina. E aí agora pensando aí numa amostra satisfatória. O que seria uma amostragem satisfatória? Pensando lá qual é a área que eu quero. Eu quero aquela área na zona de transformação. Eu quero aquela área próxima da JEC. Então eu preciso do quê? Eu preciso de células escamosas e células colunares. Então eu preciso de células da área da ectocervice e da endocervice. Então uma amostra satisfatória eu tenho que ter esses dois. Em alguns casos, pode ser que eu não consegui achar o orifício do colo uterino. Tem uma alteração anatômica, o paciente está com uma atrofia, tá se queixando de desconforto, de dor. Eu vou ficar insistindo? Não. Nesse caso, eu posso coletar o material só da ectocervice, aí encaminho, identifico no formulário essa ausência e vai analisar apenas as células escamosas. E aí, a endocervice, a gente realiza uma nova coleta. Pensando numa atrofia, uma alteração hormonal, eu posso realizar aí uma suplementação, um creme vaginal à base de estrogênio e já agindo uma nova consulta para uma nova coleta. E isso tudo o enfermeiro pode fazer. Não precisa passar para o médico prescrever um creme vaginal. Não. Pensando no enfermeiro de atenção primária, ele pode realizar isso. Isso é protocolado. Então, o enfermeiro tem autonomia para tudo isso em consulta ginecológica. E também pensando no enfermeiro aí que quer realizar a nível privado, que quer ter um consultório para consulta ginecológica. E também pode realizar. Então, uma amostra satisfatória seria o quê? Eu vou ter células da parte da ectocervice, da endocervice e células metaplásicas. O que seriam essas células metaplásicas? Seriam aquelas células da zona de transformação. Então, aquelas células que eram colunares e viraram escamosas por alterações ali do pH vaginal. Então, pensando em laudo de Papa Nicolau, ele vai ter todos esses itens. Então, até algo que eu deixo de dever de casa para vocês. Busquem resultados anteriores. Então, quem já fez exame preventivo, pode ser de vocês mesmos, pode ser de algum familiar. Ah, se eu não quero expor, corta o nome. Fala que pegou na internet, mas peçam para amigas. Tirem foto desses laudos pra gente trabalhar na próxima aula. Então, vocês vão ver muito. Já com o laboratório, vai ter lá, presença de células metaplásicas. Aí o paciente fica, meu Deus, tô com câncer. Não é uma neoplasia, não é um carcinoma. É células metaplásicas, que seriam essas células da zona de transformação. Então, isso indica o quê? Que foi uma amostra satisfatória. Até vocês, como futuros enfermeiros, coletou o material, mandou pro laboratório, chegou o resultado, vocês foram analisar junto com o paciente. Pode ser que não tenham células metaplásicas. Se não tiver, quer dizer o quê? Que a coleta não foi satisfatória. Pode ser que tenha pouco material. Pode ser que as células não ficaram bem fixadas. Pode ser que tenha esperado muito tempo a utilizar o fixador, que não tenha utilizado. Pode ser que tenha uma contaminação. Ou o tecido colo-uterino era muito friável. Então, quando eu coletei o material da endocervice, veio um sangramento ativo. E aí vai ter sangue, vai ter piócitos. Isso afeta a análise. Então, a análise satisfatória pode ter por várias causas. E aí, qual é a conduta? A gente vai repetir esse exame. Então, se o último exame for satisfatório, a gente poderia dar um período maior, ali de anual mesmo, ou repetir após tratar a causa. Então, se for um sangramento causado por uma atrofia, eu vou tratar essa atrofia, posso suplementar ali um estrogênio vaginal e realizo. E sempre notificar. Então, o sistema ali de rastreabilidade é o Siscam. Aquele próprio protocolo, os códigos, todos vêm do Siscam. E eu até recomendo que depois vocês entrem, coloca no Google, Siscam. Ele vai abrir o DataSUS também. O DataSUS é um sistema que a gente consegue fazer até uma pesquisa ecológica. Então, vou analisar por municípios, por localidade, por faixa etária, os dados daquela doença. Então, até pensando aí em temas de TCC.
Não, professora, eu não quero falar sobre câncer de colo uterino, mas eu quero abordar sobre as lesões precursoras. Então, eu quero falar exclusivamente sobre a lesão intraepitelial aqui ó, de baixo grau. A NIC 1. Não, eu quero falar sobre NIC 2 e 3. Não, eu quero falar sobre carcinoma invasor. Eu quero fazer um comparativo. Quantas lesões de baixo grau será que tem aqui no município de São Gonçalo? Quanto será que tem lá na... Comparando lá em Itaperuna, no interior. Esses dados do Siscam, a gente consegue comparar municípios. Então, até nível de curiosidade, vocês devem ter... Talvez tenham visto isso em epidemiologia. Mas fica aí. Qualquer doença. Eu quero trabalhar sobre sífilis congênita, diabetes, infarto, caso de mortalidade para acidente. Qualquer. Vai da criatividade de vocês. Doenças cardiovasculares. Então depois vocês busquem o DataSUS de forma geral e querendo aí de fato essas lesões precursoras, já tem pelo Siscam. Quem tiver interesse, depois até posso, em alguma aula, eu abro e mostro pra vocês como funciona. Interpretação e condutas. Até agora, a gente falou sobre alterações fisiológicas. Então, eu mostrei toda aquela alteração que pode dar ali no epitélio, por alterações hormonais, faixa etária, vai dar ectopia, alterações metaplásicas, mas tudo isso é algo fisiológico. Agora, pensando de fato, não, realizei a coleta do material e veio uma alteração, veio alguma alteração epitelial. O que a gente vai fazer? Isso seria uma outra aula. Então, quem tiver interesse, a gente pode até comentar depois, de fato, sobre cada tipo de alteração. Mas isso aqui é enorme. Porque esse resultado, essa tabelinha que eu coloquei o print aqui, são alterações da citologia. Então, podem ser alterações nas células escamosas. Então, células escamosas seriam aquelas células da ectocervice, aquelas células mais externas. Não, são alterações nas células glandulares. Quais são as células mais secretivas? Seriam essas células da endocervice, as células colunares. Então, no laudo, no resultado, ele vai ter o quê? Ele pode ter normal ou com alterações celulares benignas, que aí mantém a rotina de rastreio. Pode dar uma alterações aqui na ectocervice, mas que tem um áudio baixo, que são alterações ali não neoplásicas, que a gente vai repetir também ali, repetir na mesma rotina de rastreamento, mas aí modifica de acordo com a idade. Então ali, até 25 anos, eu mantenho a elétrica de 3 anos, depois até 30, anual, acima de 30 a 45, a gente mantém em 6 meses. Ah, professora, mas se o rastreio é para mulheres acima de 25 anos, por que tem um ali até 25 anos? Porque, lembrando, acho que o rastreio, ele é para quê? Para grupos de risco. Mas isso não independe da pessoa com menos de 25 anos ter alguma alteração. E esse rastreio é nível de SUS. Nível de SUS. Agora, a conduta, a interpretação, o resultado, isso é padronizado. Então, independente se é SUS ou não, se a pessoa realizou esse exame ou não, ela vai ter essa classificação dos resultados. Então, nesse caso aqui, toda essa primeira sessão seriam essas atipias de significado indeterminado. Então, pode ser que eu possa afastar alguma lesão de alto grau ou não. Nesses casos, a gente vai realizar o quê? Uma colposcopia. O que é uma colposcopia? Colposcopia seria, se fosse uma endoscopia do colo uterino. Então, a gente vai visualizar. A gente vai visualizar aquela área. E aí já pode realizar, às vezes, alguma análise de coloração. Então, aquelas fotografias que eu mostrei no início, né? Que tinha lá, que falei, essa aqui é com solução salina, essa aqui é com ácido acético. Isso é feito através de uma colposcopia. Em alguns casos, pode, até a própria colposcopia, realizar uma biópsia, realizar uma ressecção naquela área. E aí as condutas para cada caso. Se eu penso uma atipia ali nas células escamosas, de forma geral, todas as alterações, a gente vai realizar ali uma colposcopia. E aí, na colposcopia, vai ter a conduta
para cada caso. Então, teve alteração celular, ou seja, uma alteração pela citologia ali, quando eu pela lâmina, aí a gente vai realizar o quê? Uma análise mais visual. Então, vai curar aquele tecido e realizar alguma conduta para cada identificação secundária ali. Mas pensando aqui no DNA HPV, que é esse novo método que vai ser preconizado como a conduta inicial. Então, o rastreio agora, a primeira etapa, não vai mais ser pela citologia. Por que não vai ser mais pela citologia? Porque a citologia eu só vou identificar quando aquele vírus realizar alguma alteração celular. E isso demora anos. Então, pode ser que eu identifique como uma alteração já de alto grau. Então, o DNA, ele vai identificar o quê? Tem o vírus. Mas aí, tem o vírus. Se for um vírus aqui, 16 ou 18, que eu falei que eles têm mais precursores, eu vou realizar o quê? Uma corpuscopia imediata. Então, eu identifiquei que é esse vírus, é imediato. Se for outros tipos, então, HPV D1, o que eu vou realizar? Eu vou realizar uma citologia reflexa da mesma amostra. Como assim? Eu não coletei lá o material da endocervice, da ectocervice e coloquei o material em meio líquido. Esse material foi para o laboratório, identificaram ali, fizeram PCR, identificaram qual é o HPV. Foi o 16 e o 18 colposcopia imediata? Não foi. Eu vou realizar uma citologia reflexa. O que eles vão fazer? Eles vão pegar aquele mesmo material que a gente coletou e vão passar ali para a lâmina e vão realizar de fato uma análise celular para ver o que? A pessoa ela só tem o vírus ou ela já tem uma alteração celular? E aí, a partir desse resultado, vai ter condutas, que aí vai avaliar o quê? Tá, e quais são as alterações? É uma alteração em célula escamosa, é uma alteração glandular, é indefinido, é intraepitelial, é de alto risco, de baixo risco? Qual foi? Se tiver alterada, então, identifiquei que tem o vírus, fiz a citologia e deu alteração. Se deu alteração, aí eu retorno e faço o quê? Uma colposcopia. Então, a colposcopia imediata é só se for o HPV 16 ou 18. O restante eu vou fazer o quê? Eu vou realizar uma citologia reflexa, analisar aquelas células. Se der alterado, aí faz uma colposcopia, porque não faz de imediato. Redução de custos. Então, a colposcopia ela é muito mais cara, tem que ser referenciada. Aí vai para alguma unidade terciária, quaternária, policlínica, que aí é feito. Então, de forma rotineira, padronizada, não é feito para todos os tipos de HPV. E mesmo assim, só quando tiver alguma lesão, uma alteração ali celular. E se der negativa? Se der negativa, nenhuma alteração, a gente vai repetindo. Se a amostra der insatisfatória, realiza uma nova coleta. E agora, nessa nova resolução aí do DNA HPV, traz esse fluxo. E esse fluxo resume tudo que a gente conversou até agora. Então, qual é a população-alvo? Mantém de 25 a 64 anos. Qual é o intervalo de rastreio? A cada 5 anos. Cada 5 anos. Se não tiver alteração. Tem alteração, aí tem aqui toda aquela conduta de identificar qual é o HPV, realizar uma colposcopia ou uma citologia reflexa, mas do negativo a cada 5 anos. Cada 5 anos. Aqui tem uma observação de 60 anos. Por que de 60 anos? Porque se o exame é a cada 5 anos e uma mulher de 60 anos realizou o exame e deu negativo, ela já não realiza mais. Por quê? Porque o próximo seria quando ela tivesse 65 anos. E aí ela não é mais público-alvo. Agora, não, ela fez e deu alguma alteração. Se deu alguma alteração, vai realizar esse fluxo e aí vai avaliando cada caso. Mas, de forma geral, se a última avaliação dela, o último rastreio, deu sem nenhuma alteração, ela já estaria liberada dessa faixa de rastreio. Porque a próxima iria ultrapassar os 64 anos. E isso pensando a nível de SUS. Qual é o protocolo para rastreio? Então tá, tem uma mulher, ou uma pessoa com colo uterino,
reforçando novamente isso, que realizou a coleta. Então, vou realizar o quê? A análise do DNA HPV. Identifiquei. Deu não detectado. Não deu nenhuma alteração. Qual é a conduta? Vou repetir em 5 anos. Então, em 5 anos, ela retorna, faz esse exame de novo. Deu não detectado, ela fica apenas aí realizando essa avaliação de 5 em 5 anos. Não, ela fez o resultado e identificou que é o HPV 16 ou 18. Se é o 16 ou 18, é uma colposcopia imediata. Então, nem precisaria realizar ali uma citologia reflexa. Eu vou de imediato realizar uma colposcopia. Pode ser, aí de acordo com os protocolos institucionais, que fique padronizado o quê? Não, já vou realizar de imediato a citologia reflexa. Mas o que é preconizado? Padrão. 16, 18, colposcopia imediata. Independente da citologia. Por quê? Porque seriam as alterações nos genomas do HPV que teriam uma maior predisposição a essas lesões precursoras. Então, eu já vou realizar essa visualização e alguma intervenção imediata. Então, fiz o exame, identifiquei o HPV 16 ou 18, colposcopia imediata. E aí, deu alguma alteração na cervix uterina. E aí, vai ter conduta específica. Que conduta pode ser essa? Pode ser alguma alteração. Pode ser uma ressecção naquela área, um tratamento a laser, o que for. Então, é imediato de acordo com a alteração identificada de forma visual pelaquela colposcopia. E aí pode dar uma biópsia, uma parte histológica mais aprofundada, mas é uma conta para cada caso. Novamente, se vocês quiserem que eu dê uma aula mais aprofundada sobre cada alteração, a gente pode combinar, dependendo, faço até como um modelo de curso de extensão, que a gente aborda toda a parte da consulta ginecológica, alterações da vulva, da vagina e do colo uterino, mas aí é um outro momento. Por quê? Porque são muitas alterações que podem dar. São muitas alterações e são muitas condutas. Porque cada alteração pode ter várias condutas para cada caso. Então, retornando aqui. Fez o exame, identificou. Teve HPV, mas não é o 16 ou 18. É alguma outra classificação. Se não é o 16 ou 18, qual é a conduta? Eu vou realizar uma citologia reflexa. Então, eu vou analisar lá aquelas células e vou ver se teve alguma alteração. Se não teve alguma alteração, eu vou repetir o teste em 1 ano. Então, nesse caso, o intervalo não passa a ser mais de 5 em 5 anos. Porque eu já identifiquei que aquela pessoa está com o vírus, mas na citologia não deu nada. E aí, novamente, no próximo exame, a gente vai realizar o quê? Vai realizar uma nova análise do DNA HPV. Por quê? Porque pode ser que a pessoa não se torne aquela infecção persistente. Pode ser que ela mesma elimine o vírus. Então, basicamente, o que? Analisar. Então, primeiro, continua também com essa análise do DNA para ver se o vírus está presente. E depois, se der presente, a gente vai realizar o quê? Uma nova citologia reflexa. E aí vai acompanhando. Caso tenha alguma alteração, e aqui não chega a ser apenas alterações de alto risco, mesmo uma de baixo risco, surgiu alteração, aí vai fazer o quê? Uma colposcopia. E aí faz a colposcopia. Vai avaliar cada caso, cada alteração presente e é uma conduta específica. Então, qual é a grande vantagem desse DNA HPV? Eu vou identificar o vírus antes de ter uma alteração celular. Então, com o método tradicional, eu só iria identificar quando aquele vírus causasse uma alteração na célula. Agora eu consigo identificar cerca de 10 anos antes. Consigo ter um intervalo maior. Então, isso vai reduzir custos, vai ter um tratamento precoce e vai reduzir de forma significativa aí o último estágio, que seria esse carcinoma invasor. Então, pensando que para rastreio de câncer de colo uterino, vai identificar muito antes, vai ter esse diagnóstico precoce. Então, aquela profilaxia secundária, né, prevenção secundária, vai avançar muito. O que a gente tem que trabalhar muito com essa nova atualização? A forma como a gente vai passar para o paciente. Por quê? Porque a pessoa ela vai estar com o HPV, ela vai ter o vírus.
Só que ter o vírus é diferente de ter o câncer. Não é porque ela tem o vírus HPV que ela vai desenvolver o câncer de colo uterino. É o que eu falei. Cerca de 80, 90% das pessoas sexualmente ativas, elas têm o vírus HPV. Não quer dizer que elas vão ter o câncer. E até as que não são sexualmente ativas, como eu comentei, a gente pode ter em outras áreas do corpo. Então o HPV está muito presente. Agora, não são todos os HPVs. O HPV de maior risco seria o quê? Esse 16 ou 18. Então, com o DNA HPV, a gente vai realizar essa genotipagem, vai identificar qual é esse grau de risco, vai acompanhando intervalos mais específicos. Então, isso aqui a gente vai individualizar muito mais esse atendimento. Então, aqui até resumiu o que eu acabei de falar, né? O que mudou? Então, esse novo exame, né, ele vai substituir de forma gradativa a citologia, só que vai substituir a citologia como teste primário. Então, antes, era o quê? De fato, a primeira avaliação lá, eu vou citologia. Agora não, eu realizo DNA HPV. Não, a pessoa não tem HPV. Se não tem por que eu realizar citologia. Agora não, ela tem. Aí ela vai realizar a citologia reflexa como aí um teste secundário. Então, essa substituição é para avaliação primária. Qual é o intervalo? O intervalo é a cada 5 anos, se der negativo. Se der alguma alteração, alguma alteração, mas não é na citologia, é anual. Então, lembrando lá daquele fluxograma que eu mostrei para vocês. Então, é a cada 5 anos, se der não detectado. Se tiver outros tipos de HPV, não é o 16, não é o 18, não deu nenhuma alteração na citologia, vai repetir ali em 1 ano. A triagem. Então, qual é a triagem? A triagem pode ser que realize uma citologia reflexa na mesma amostra. Então, deu positivo, mas não é o genótipo para 16 ou 18. Realiza uma citoscopia na mesma amostra. Não, identificou o 16 ou 18. Aí vai para a colposcopia. A autocoleta, que eu comentei com vocês, é uma estratégia para ampliar a cobertura e a adesão. Então, a adesão de pessoas com resistência ao exame e ampliar a cobertura em áreas remotas. A rede, né? Então, é algo que eu até comentei, né? Essa infraestrutura da biologia molecular, ela cresceu muito com a pandemia. Na pandemia, investiu muito nessa avaliação dos exames. Então, isso é um benefício muito grande pensando a nível de SUS. Por quê? Porque o DNA HPV ele já existe há muitos anos. Particular já faz, outros países já era o preconizado. Mas pensando aí em toda a população como algo padronizado no sistema público, isso é um grande avanço. É um grande avanço. Vai reduzir tempo de laudo, então vai ter laboratórios de grande porte, por exemplo, no início da Covid, todos os exames eram para Fiocruz, que é uma laboratório de referência. Então vai ter toda essa estrutura aí das unidades para terceirizar essa avaliação. Aqui eu trouxe algumas referências. Quando eu colocar essa aula para vocês, eu vou colocar principalmente a nova resolução para vocês, as antigas manuais. Então, vou colocar vários materiais para vocês. Semana que vem, a gente vai trabalhar a parte prática. Então, agora a gente viu toda essa teoria sobre a consulta, sobre o rastreio, sobre a coleta do material. Então, semana que vem, a gente vai colocar isso na prática. Só que a gente não vai praticar apenas a coleta do material. A gente vai praticar o quê? Uma consulta. Então, vai ter comunicação, retirada de dúvidas. Então, revisem, assistam com calma essa aula, anotem, tragam dúvidas. Então, se quiser, pode até comentar aqui no vídeo, que eu vou já planejo melhor alguma dinâmica. E tragam ideias também, né? Eu comentei, esse tema não era um tema que eu ia abordar agora com vocês, até porque vocês veem isso em várias disciplinas. Então, às vezes, da mulher 1, mulher 2, práticas clínicas, tem várias disciplinas que vocês veem sobre esse rastreio, mas eu quis trazer, porque é algo que está muito falado agora, principalmente pensando aí no Outubro Rosa. Então, até trouxe essa frase aqui, né? Que se atualizar é um ato de cuidado com o paciente, com a profissão e com você mesmo. Então, sempre em busca de atualizações. Esse é um tema que agora está em alta, que é algo recente. Não sei se antes, né, vocês pararam para
para pesquisar, se quando viram as notícias ficaram com dúvidas de como que ia substituir. Então, eu sempre falo com vocês, sejam críticos. Sejam críticos. Então, tá com dúvida, qual foi a atualização? O que isso vai impactar na minha vida? Tanto vocês como mulheres, que a maioria aqui é mulher, como futuros enfermeiros. Então, essas novas diretrizes mudaram. Foi muito importante, porque agora a gente vai identificar o vírus antes de surgir qualquer lesão, antes de ter qualquer alteração celular. Só que isso é um avanço tecnológico, é um avanço de infraestrutura, mas nenhuma tecnologia vai substituir o nosso cuidado. Então, nosso cuidado, nossa consulta ginecológica, nossa orientação, uma assistência de qualidade é o que vai prevalecer sempre. Então, mais uma vez, essa disciplina de estágio é o último momento aqui de vocês na graduação unirem a teoria com a técnica, com a prática, para terem confiança. Então, é o momento de tirar dúvidas de fato. Esse tema foi algo que vocês me pediram e, assim, até me tragam outros temas. A gente segue mais essa parte mais de habilidades ou discute. Ainda mais caso a gente mantenha esse padrão de uma aula remota, uma aula presencial. Então, semana que vem, já adiantando, vai ser presencial. Nós vamos abordar especificamente essa parte da consulta. Então, até pensando no próximo tema, a gente pode manter esse padrão. Aí eu trago uma parte mais teórica, a gente aborda bem, trabalha isso, para quando chegar no laboratório, a gente já tá dominando mais teórica, tirar dúvidas, e aí fica até mais dinâmica esse nosso encontro. Então, quem puder, na próxima aula, pode levar, né, o espátula. Eu vou levar os materiais, porque a gente só tem um manequim. Então, só tendo um manequim, eu posso levar os materiais, caso ninguém consiga. Mas levem principalmente a luva. E tragam outros temas. Então, espero que essa aula tenha sido proveitosa. Foi um formato novo, né? A gente não teve aula online ainda, mas eu quis repor esse conteúdo que a gente não teve a última aula. Então, mais uma vez, semana que vem, a aula de vocês será comigo ainda, e a gente vai ter uma parte prática. Então, até acho que segunda-feira, né? Pra quem tá comigo aí nas outras matérias.